as Lamentações, no capítulo de número 3. Lamentações, capítulo 3, quero ler com os irmãos do versículo 22 até o versículo de número 26. Os irmãos encontraram? Amém? Diz-nos assim, irmãos: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele. Bom a alma para a alma que a busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém, irmãos? Bendito seja Deus. Eu quero me focar um pouco mais, não é? No versículo de número 24, que nos diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bendito seja o nosso Deus. Meus amados, este livro, ele é um livro, como o próprio nome já diz, não é? Das lamentações. Jeremias vai lançar o teu lamento sobre todo o reino de Judá, sobre a cidade de Jerusalém, sobre o povo. Então, este é um anelo da alma de Jeremias. Então, neste livro, ele vai expressar todo o teu sentimento em relação às coisas que estavam acontecendo em relação ao Reino do Sul. Jeremias, por ser um profeta e por ter sido chamado bem jovem para profetizar, principalmente no reino do ímpio rei Zedequias, né, ou Matanias, como os irmãos queiram, ele vai lançar o seu lamento, vai trazer as suas profecias para que o povo retorne para Deus e deixem os seus pecados. E quais eram estes pecados, irmãos? Na maioria deles, Jeremias ele vem tratar dos pecados sociais, junto com o profeta Isaías, né? Eles não são contemporâneos, mas a base da mensagem, os dois trazem em si, na base das suas profecias, das suas pregações, os pecados sociais. Que são estes pecados? Na verdade, estes pecados ele vai listar nos primeiros capítulos do seu livro, que era a falta de cuidado com as viúvas, com o órfão, a falta de amor ao próximo. Na verdade, este é um resumo de todos os pecados sociais. E um outro pecado que estava assolando o povo era a idolatria. Então Jeremias ele vem na sua pregação para trazer o povo, despertar o povo para se voltar a Deus, para que o povo voltasse a servir a Deus, a buscar a Deus plenamente, a ter uma vida de oração, de consagração, abandonar os ídolos, abandonar a idolatria, amar o próximo
e voltar a praticar a essência da vida espiritual. Então, ele vem trazendo as suas pregações, e na verdade o povo, eles não estão interessados nas pregações de Jeremias. E por que não? Porque na verdade eles estavam cheios de falsos profetas lá. Havia profeta que não acabava mais lá naquele reino. Então os profetas vinham com uma mensagem, como Joel disse. O Joel aqui, né? Não o profeta. Como Joel disse, receba, tenha, alcance. Era só isso. Então, eles entendiam que a mensagem de Jeremias enfraquecia o povo. Não era boa para o povo. Não era uma mensagem que produzia vida ou expectativa para o povo. As mensagens de Jeremias eram muito duras. Então o rei não queria que Jeremias pregasse. Então, na verdade, o povo vai rejeitá-lo. E como ele não alcança este objetivo de trazer o povo de volta, porque o povo endureceu o teu coração, então Deus começa a dizer para ele, olha, então este povo vai ser cativo, nós vamos levar para a Babilônia, vão ficar lá até que volte, sem a idolatria, e aprendam a viver a vida espiritual. E dentro deste contexto, então, destas prédicas e das profecias de Jeremias, então, o povo endurecendo e a mensagem sendo esta de destruição, é claro que o rei, ele vai buscar de alguma forma um mecanismo para evitar que a destruição venha, que a Babilônia venha e vença eles então na batalha e leve eles por completo para serem cativos lá. Então o rei Zedequias, ele vai fazer uma suposta aliança com o Egito, esperando que o Egito venha e una as forças com o seu reino, e eles tenham condições de lutar contra a Babilônia. Este era o pensamento do rei. Mas a mensagem de Deus era que, de qualquer forma, aquele povo ia ser levado para a Babilônia. No capítulo 5, Jeremias implora a Deus que não leve o povo cativo. E Deus pede para que ele saia pelas ruas de Jerusalém e para que ele procure um justo sequer, um homem sequer que faça o bem. E por amor daquele justo, então Deus manteria a cidade. E Jeremias não pode encontrar este homem. Então ele entende que a destruição viria. E o povo, irmãos, desapercebido disso. O rei vai fazer a sua aliança com o Egito, buscando no Egito força para poder vencer a Babilônia.
Então o profeta vem descrevendo as suas lamentações, um choro, e dizendo: olha, a misericórdia do Senhor, ela é a causa de nós não sermos consumidos. Se a bondade de Deus não estivesse sobre nós, Ele olhando para nós ainda como um povo, certamente nós já teríamos sido destruídos. Então nós chegamos no versículo 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, nele esperarei. E os irmãos notem que esta é uma citação que foi feita na partilha das terras, quando o povo estava prestes a entrar na terra prometida. Quando eles estavam ainda peregrinando no deserto, e a partilha das terras de Canaã foi feita, perdão. E quando eles fizeram então a partilha, a tribo de Levi, que era a tribo para o ministério, eles não possuíram terra. Não foi dividido, não foi dado nada a eles. O povo responsável pela adoração a Deus, o povo responsável por glorificar a Deus e oferecer sacrifício a eles, não foi dado nada a eles. Parecido com os tempos modernos, onde a igreja quer tudo, os crentes querem tudo. Mas a este povo não foi dado nada a eles. E a palavra que foi dita para eles é: o Senhor será a vossa porção. Tudo que vocês vão ter vai ser Deus. Tudo que vocês vão receber vai ser dele. E eu digo aos irmãos, se eu fosse um profeta desse tipo do Antigo Testamento, se eu dissesse para os irmãos hoje, viu, tudo que vocês vão ter é Deus na vida de vocês. Será que estaria bom, irmãos? Para a igreja do nosso tempo? Tá bom só Deus. Foi isso que Deus deu para a tribo de Levi. Foi isso. Somente a porção seria Deus. Eles tinham que viver para Deus, em plena oração, adoração, sacrifício, oferecendo a Deus a todo tempo estas coisas. Os levitas, ou a tribo de Levi, eles não poderiam sair para o trabalho. Eles não iam sair para trabalhar, procurar emprego, pegar a fila das agências, entregar currículo, não. Eles iam viver daquilo que Deus daria a eles. Era isso. A porção deles seria o Senhor. Tudo que eles teriam era Deus. Esta foi a tribo do ministério. Agora a igreja, o Pedro nos disse que Deus fez de nós reis e sacerdotes. Nós estamos neste mesmo pé que eles. E
porque eu digo neste mesmo pé, pastor, que bom, nós não precisamos trabalhar. Eu digo que você precisa confiar, irmão. Confiar em Deus. É isso que eles tinham, uma confiança em Deus. Que quando a vida espiritual deles começaram a decair, vocês olham para o livro de Neemias. O que eles fizeram? Os sacerdotes abandonaram o posto. Eles foram plantar. Eles foram cuidar da lavoura, cuidar da terra. E quando Neemias chega para edificar os muros, a situação de Israel era essa: não tinha sacerdotes para a oração, não tinha uma vida de oração, não tinha uma devoção, não tinha nada a Deus. Os muros destruídos, que eram o símbolo do reino, as portas queimadas, que é o ministério. Então as coisas não estavam organizadas e no seu devido lugar. E aqui nos tempos de Jeremias, eles não tinham condições de se submeterem à vontade de Deus. Deus tinha uma mensagem para eles, mas eles não queriam. Eles não acreditavam e não confiavam nela. E o Egito não pôde livrá-los. Os irmãos conhecem a história. Mas o que Deus queria, irmãos, é um povo que confiasse nele plenamente. E que pudesse viver a vida para Deus, verdadeiramente. Que a vida cristã não fosse uma coisa agregada às demais coisas que estão na nossa vida, mas que fosse uma vida inteira para Deus. Olhe para o tipo de vida que nós vivemos hoje. A pessoa aceita Jesus e ela é corintiana. E ela continua corintiana. Ela aceita Jesus e só agrega a Jesus ao seu modo de vida. Agora eu sou um corintiano de Jesus. Ele é um tribuloso lá, mas agora eu sou um tribuloso de Jesus. Ele agrega a uma vida mundana o Cristo. Mas que tipo de Cristo? Um Cristo que ele ouviu alguém dizendo aí que dá bens terrenos. E ele vem para a igreja com esta mente. Ele não vem para se dedicar e se entregar plenamente a Deus. Então, irmãos, ele está nesse texto. A porção dele não é o Senhor. A porção dele o que é? Não, a minha porção é uma outra coisa. E Deus, ele serve como uma sobremesa na minha vida cotidiana. É isso que nós estamos vivendo neste tempo, igreja. É isso que nós estamos encontrando na vida espiritual hoje. Olhe para nós e veja se não é isso. Nós temos um tempo para tudo hoje. Mas a oração é uma lástima, irmão. É uma lástima. A vida espiritual é um fracasso. Mas a vida profissional está indo bem. E nós achamos que, porque a material está indo bem, nós estamos cheios de Deus.
No capítulo 11 do livro dos Reis, você vai encontrar um período de grande prosperidade em Israel. Mas foi o pior período espiritual que eles viveram. Onde crianças eram oferecidas a Moloque. Esta é a realidade que nós vivemos. Esta é a vida espiritual que nós estamos vivendo. E nós estamos cantando, pregando e dizendo que amamos a Deus. Mas, irmãos, a nossa porção não é mais o Senhor. Nós não temos mais a confiança de esperar até que Deus venha e faça algo por nós. Nós não temos. Nós nem conseguimos esperar. A nossa alma está tão agitada dentro de nós. É um período de tão grande ansiedade que a nossa alma ela não consegue paz dentro de nós. E ela age à sua maneira. Ela faz tudo à tua maneira e nada à maneira de Deus. Ela não consegue parar e esperar para ouvir a resposta de Deus. Ela não consegue ouvir o que Deus quer dizer para ela. Ela não consegue. Ela quer um Deus que entre no curso deste mundo. Não, mas aqui tudo é rápido. Tudo é rápido hoje. Um clique, a mensagem está lá no Japão. Um clique, a mensagem está do outro lado do mundo. Hoje tudo é rápido. Mas Deus não se adequou a esta modernidade, irmão. Ele continua Senhor e soberano. Ele continua Deus. E o tempo dele continua sendo o mesmo. Ainda que eu queira acelerar, tudo vem no seu tempo. Mas o que acontece com os crentes hoje é que eles estão tão agitados dentro dele que eles não conseguem parar e esperar para Deus trazer a resposta para a vida dele. Como eram os levitas. Os levitas tinham que esperar a colheita para que as demais tribos que tinham terras, eles tinham que colher, e após eles colherem, eles tinham que calcular para depois darem o dízimo, para depois darem para os levitas. Então veja, os levitas tinham que depender de Deus mesmo. Porque se as tribos não fossem fiéis no dízimo, o que os levitas iam comer? Então eles tinham que estar dizendo, Senhor, estou na tua dependência, não na dependência das tribos. Era assim, irmãos. Eles tinham que confiar. Eles tinham que viver para Deus e em função de Deus. Eu pergunto, irmãos, será que nós temos condições de viver hoje dessa maneira? Ou se Deus não trazer uma resposta em uma semana, nós continuaremos crente na outra? Será, irmãos? E é por isso que essas igrejas estão cheias. Semana passada, algumas irmãs estavam lá em casa, falando com a irmã Michele, estão fazendo caravanas para ir para um lugar onde tem pessoas revelando, trazer revelações. Olha, em uma semana, como Joel disse,
em uma semana tal, Deus vai dar a vitória que não sei o que tem. Eu pergunto aos irmãos, se Deus irá dar a vitória verdadeiramente, e se eu confio em Deus, precisa alguém dizer? Se eu estiver confiado nesta palavra aqui, eu preciso de alguém para me dizer? Eu preciso ouvir alguém vir aqui e dizer alguma coisa? Não, irmão, eu estou confiado nela. E se eu estiver nela, e se a minha porção for o Senhor, então eu posso ficar tranquilo, irmão. Mas eles vão lá e buscam. E ele fala, e depois não acontece, elas vão lá em casa, chorar. Vão chorar. Mas aí eles têm uma desculpa para arrumar isso. E conseguem continuar levando as pessoas. Conseguem levar. Por quê? Porque a alma dela quer isso. Tudo que a alma dela quer é que alguém diga. Alguém. Não precisa ser Deus, mas alguém diga. Mas, irmãos, os verdadeiros crentes, eles se mantiveram o seu propósito. O Jeremias, ele estava dizendo, olha o período em que ele está vivendo. A minha porção é o Senhor. E os irmãos sabem que em toda a narrativa bíblica, os teólogos dizem que depois de Jesus, Jeremias foi o que mais sofreu em toda a Bíblia. Cisterna, calabouços, não pôde ter uma família. Sabe, Moá? Uma namoradinha bonita? Não, ele não pôde. Deus estava dizendo para ele, não, você não vai ter. Você vai ser meu, exclusivo. Exclusivo, meu. E Deus dizia para ele, viu? Você ainda tem que separar o precioso do vil para a tua boca ser a minha boca. Era esta, irmão, a opção que Deus estava dando para aquele profeta. Profeta, irmão, que profetizou, viu o teu povo sendo levado para o cativeiro babilônico, um após outro sendo levado. E segundo a tradição, ele foi levado para o Egito, para acabar de sofrer lá no Egito, vivendo em miséria. Mas o homem dizia, a minha porção é o Senhor. A minha porção é o Senhor. O que ele estava dizendo? Eu estou contente, porque Deus é tudo para mim. Jeremias, mas você está sofrendo, Jeremias. Mas ele estava dizendo, Deus é tudo para mim, Mateus. Deus é tudo na minha vida. E nós, irmãos? Por quê? Quais são os motivos que nos tira da oração? Pense aí, irmão. Quais são os motivos que tiram os teus joelhos do lugar da oração? Ah, pastor! São esses, irmãos. Os mais tolos possíveis. O programa do domingo,
como o pastor Chamberlain disse, né? Se a casa da vovó tira você do lugar da oração no domingo, então a vovó está te atrapalhando na vida espiritual. Não é, pastor, é que eu fui tal lugar, não consigo. É porque a nossa porção não é o Senhor, irmão. Nós temos um compromisso de estar aqui, mas não um compromisso de viver para Ele. É isso que compromete a nossa vida espiritual. É isso que nos atrapalha a ser o crente que Deus gostaria que nós fôssemos. Aí Deus leva o povo e põe ele 70 anos num cativeiro, onde eles não podem adorar, onde eles não podem glorificar a Deus, onde eles não podem ler a palavra, e agora eles sentem saudades. O senhor lembra aqueles cânticos que cantávamos lá em Jerusalém? Ah, que bom! E por que não pode cantar mais? Porque quando nós estávamos lá, nós não vivemos o que deveríamos viver. Os nossos muitos compromissos com a vida nos tirou a porção primordial, que é Deus. Nós criamos necessidades para a nossa vida, que tiramos a nossa maior necessidade. Mais do que emprego e dinheiro e alimento, nós precisamos de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus, igreja, nós precisamos de Deus. E nós criamos necessidades para nós, que vai acabar nos levando ao inferno. E nós não conseguimos perceber estas coisas. Por quê? Porque nós estamos atolados nela. O Salmo 42 diz que um abismo chama outro abismo. Você entra nisso e continua nisso. E não consegue se livrar disso. Por quê? Porque você está caindo em um abismo. E Deus está nos chamando, irmãos, para voltarmos a crer nele. Porque essas necessidades que nós vamos criando para nós, não, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, eu preciso, e nós vamos buscando. E Salomão escreveu em Provérbios 27 e 20, que o abismo e o inferno nunca se fartam, e os olhos dos homens nunca se satisfazem. O que é isso? Não, eu preciso disso, vou buscar. Quando alcançou, eu preciso daquilo, vou buscar. Eu preciso disso, vou buscar. Mas e Deus? Quando nós vamos buscar? Ele não é mais a razão da nossa vida. Ele não é mais o amor da nossa alma. Então a nossa alma vai estar sempre agitada dentro de nós, querendo, olha, eu queria um ventilador maior para o púlpito. Eu queria mais 2 ventiladores aqui na igreja, sempre querendo mais alguma coisa. Mas mais do que todas essas necessidades, olha, irmão, o desejo da minha alma é que Deus se apresentasse a nós com um grande poder que alcançasse as nossas almas. Se nós experimentássemos Ele supriria todo o desejo da nossa alma. Paulo dizia à igreja de Filipos, ele dizia, olha, eu já me aprendi a contentar como tendo tudo, mas como não tendo nada. Eu sei viver em abundância, mas sei viver quando eu não tenho nada. Por quê? Porque a alegria da minha alma não é os bens e os víveres. A alegria da minha alma é Deus. Eu estando nele, tudo estará bem. Eu não sei, irmãos, em que lugar. Eu não sei dizer em que lugar
a igreja deixou Deus no caminho. Eu não sei dizer precisamente, mas nós criamos uma necessidade. Talvez a prosperidade brasileira fez com que a igreja no Brasil tomasse esse caminho. O Salmo diz: muitos confiam em carros e outros em cavalo, mas nós faremos menção do teu nome. Mas hoje nós dizemos ao contrário: Senhor, eu confio no carro e no cavalo. E o teu nome? Não, o teu nome deixa. Se eu tiver um carro, eu colo um cartaz nele do meu ministério e coloco propriedade de Jesus, ou coloco um colante, isso faz parte da promessa, ou coloco qualquer colante. E aí alguém vai entender que é o teu nome. É isso que nós estamos vivendo, igreja. Uma apatia espiritual, porque não temos mais a porção do Senhor. Ele deixou de ser a nossa necessidade. Nós colocamos a nossa necessidade em tudo para nos dar conforto. Nós projetamos a nossa vida e colocamos isso como necessidade. Colocamos o dinheiro, colocamos os bens, colocamos os filhos. E é isso, irmão. E é isso. Nós chegamos um tempo, irmãos, onde Deus não é mais o primeiro na nossa vida. Nós nos tornamos como uma mulher adúltera, que sai, beija os seus amantes, vive com seus amantes, e volta para casa no domingo para dar um abraço no marido. É isso que tornou a igreja moderna uma amante deste mundo. E chega no domingo como se nada tivesse acontecido. Não, eu continuo te amando. Mas na segunda ela vai lá e abraça os seus amantes. Quanto tempo, irmãos, nós passamos em oração essa semana? Qual foi o dia que você tirou para a oração em toda esta semana? Mas sobrou tempo para o Face, para a TV, sobrou tempo para tudo, mas sobrou tempo para a oração. Quanto tempo nós passamos em oração durante essa semana? Pastor, não deu tempo. Eu sei que não. Mas por que não? Porque Deus não é a tua prioridade, irmão. Porque se fosse, acharíamos tempo para Ele. Se fôssemos, nós encontraríamos tempo e estaríamos lá, dizendo: Senhor, eu estou aqui, venha ao meu encontro. A minha alma está desesperada pelo Senhor. Mas, irmãos, esta é a realidade que nós vivemos. Eu sei, isso não está gostoso de ouvir, não é, irmão? Não está nada gostoso de pregar também. Mas eu estou assustado, irmãos. Eu estou assustado. Porque nós somos um povo que temos uma mente. Mas eu estou vendo que só a mente não funciona. Nós precisamos de prática. Só saber não adianta. Nós sabemos o que temos que fazer,
mas não fazemos. Isto é pior, irmãos. Jesus disse: ai de ti, Betsaida, e ai de ti, Corazim, porque se em Tiro e Sidom eu tivesse operado os feitos que operei aqui, eles teriam se convertido. Porém eu digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para ti. Menos rigor. E nós somos um povo, irmão, que temos teologia, que aprendemos, que falamos de Jesus Cristo, que falamos do Cristo crucificado, que oramos. Mas parece que o Senhor não é mais a nossa porção. E o que, irmãos? O que nós estamos esperando? Eu pergunto aos irmãos, o que nós estamos esperando? Um emprego melhor para servirmos a Deus? Um salário melhor para servirmos a Deus? Um carro melhor para servirmos a Deus? Uma saúde melhor para servirmos a Deus? Uma casa melhor para servirmos a Deus? Então a nossa porção não é Ele, irmão. Porque o Paulo, ele não tinha nenhuma casa para morar. Ele pagava aluguel, preso lá em Roma, pagando aluguel. E a história diz que a cada 2 horas tinha que trocar, fazer uma troca de soldados, porque se eles ficassem mais de 2 horas com Paulo, eles se convertiam. Não é porque Paulo era bom na argumentação, porque ele tinha vida com Deus, vida. As pessoas ficavam com ele 2 horas e era suficiente para eles se entregarem a Jesus também. E eu vejo o meu fracasso espiritual. Que tem pessoas que estão comigo aqui já há muitos anos, e nem eu e nem eles estão crentes. O que aconteceu, irmão? O que aconteceu conosco? Nós vamos esperar. Pastor, o senhor espera eu casar para me servir a Deus verdadeiramente? Pastor, o senhor espera eu terminar a faculdade para servir a Deus verdadeiramente? Você espera, pastor? Eu te espero, irmão. Agora ele eu não sei, porque ele disse que ele viria como um ladrão. Eu não sei, irmão, ele. E é isto que aconteceu com a gente, irmãos. As prioridades da vida tiraram o lugar de Deus. E isso se tornou uma idolatria para Judá. Eles não deixaram a Deus totalmente, não. No sábado, irmão, eles não perdiam um sábado na sinagoga. Eles estavam até melhores do que nós. Porque nós, ainda há domingos que nós falhamos, né? Para nós que só somos os domingueiros. Mas há domingos que nós falhamos. Esse domingo não dá, pastor. Há domingo que nós falhamos. Eles não perdiam um sábado. Todo sábado eles estavam lá na sinagoga. Todos. Todo sábado eles estavam lá. Mas no domingo, eles tinham uma oferta para Zera, na segunda para Astarote, na terça para a Rainha do Céu, na quarta para Instar, eles tinham. Eles viraram idólatras. Eles amavam a Deus, mas eles amavam outros também, outros deuses. E é como nós, irmãos. Nós amamos a Deus. Nós amamos, nós dizemos para Ele, Senhor, o Senhor é a razão da nossa vida, eu te amo, Senhor.
E aí eu só vou lembrar dele lá no domingo que vem. No domingo que vem, eu vou me lembrar dele. Hoje, é mesmo. Hoje é o dia de eu ir lá ver o meu amor. É o dia de eu ir ver o meu amor. Porque na segunda eu amo dinheiro. Na terça eu amo qualquer outra coisa. E eu vou me perdendo nesta vida. Não é? Imagine, Jorge, se a Maiara dissesse que te ama e ficasse uma semana inteira distante de você. Depois aparecesse no domingo. Jorge, eu te amo. Iria dar certo este relacionamento? Não ia funcionar, irmão. Isso não ia dar certo. E é assim que nós estamos, irmãos, com Deus. Nós chegamos a este lugar, onde Deus não é mais a nossa porção. Nós não estamos mais felizes só com Ele. Nós queremos mais. Olha o que o povo disse para Moisés. Moisés, nós já estamos cansados deste pão tão vil. Aquele pão era um tipo do Cristo, irmão. E eles estavam dizendo, eu estou cansado de só Cristo, só Cristo. Eu quero uma variedade, eu quero cebola, pepino, alho, é isso que eu quero. E é nesse lugar, irmãos, que nós chegamos. Nós queremos variedade. Não fale do Cristo, mas fale de dinheiro também. Fale de prosperidade. Fale disso. Fale de carreiras profissionais. Fale disso, porque é isso que nós estamos buscando. Não critique o nosso modo de vida. Não fale que nós temos que orar. Não diga que nós temos que buscar a Deus. Não fale estas coisas. É como o povo dizendo para Jesus, viu? Não fale, não mexe conosco. Apenas multiplique os pães para nós. Este é o lugar que nós chegamos, irmãos. Esta é a vida que nós estamos vivendo. Eu sei que isso pode doer um pouco aí. Mas se você for para a tua casa refletindo sobre isso, e organizar a tua vida espiritual, então eu fico feliz, irmão, de ter alcançado algum benefício, algum resultado nesta noite. Vamos estar em pé, meu irmão.